Assim diz a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não podemos nos conformar com a maneira que o mundo vive. Estão tentando trazer para dentro da igreja o mundanismo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. O que Paulo diz aqui aos Romanos, que nós devemos ser transformados por essa renovação do entendimento que o Evangelho nos deu, sabendo que muitos já se desviaram da fé e outros nem sequer colocaram o pé na graça que nos foi concedida. Então, para isso, nós temos que nos renovar a cada dia o nosso entendimento, né? O nosso entendimento da nossa própria vida. Tem muita gente que já não anda mais com Jesus, já não obedece mais, já não respeita, já está entregue. Essas pessoas não conseguem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não falo aqui daquele cristão que erra, que sabe que está cometendo suas falhas, né? Não deve errar, mas erra. Mas está sempre buscando se renovar. Eu estou falando daquele cristão que já se entregou. Aquela pessoa que ela não tem diferença nenhuma com as pessoas do mundo. E o pior de tudo é que não há em nenhum momento no coração dela o pensamento de que ela está perdida, de que toda condenação bíblica pode vir contra a vida dela se ela morrer. Porque o pecado dá uma certa liberdade para o nosso coração. O temor a Deus consiste em aborrecer o mal, aborrecer a obra do mal que tenta reinar em nossa vida. Se nós não fazemos isso, não representamos nada aqui nessa terra. Não representamos a Cristo. Se a gente não aborrece o mal nos nossos olhos, nas nossas atitudes, não estamos obedecendo a Deus. Né? Nenhum pregador, por mais eloquente que seja, tem o direito de viver sem aborrecer o mal. Né? Porque a exigência é para cada um. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Os falsos profetas não conseguem fazer isso. Amar cordialmente uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando você coloca o dinheiro na situação, Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o coração estiver na riqueza, não tem o coração no amor. Não dá para servir a Deus, e Deus é amor, né? E as riquezas. Não dá para servir o amor e a riqueza ao mesmo tempo. Essa palavra me veio no entendimento agora. Porque quem serve ao dinheiro não consegue amar o seu próximo, porque vê o seu próximo em dificuldade, mas ele pensa que pode tomar um prejuízo, ele não pensa no amor. Né? Ele não pensa que o amor custando dinheiro para ele já é uma coisa que ele já volta para trás. Ele não tem coragem de botar a mão no bolso e socorrer alguém. Muitos pastores na igreja, eles não fazem isso, eles não têm atitude de amor, mas eles pegam os próprios irmãos da igreja para fazer a obra. Ou seja, aquilo que era papel dele para dar exemplo, né, como diz Paulo, não são os filhos que devem tesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Como quem diz assim, os pais têm que deixar um exemplo para os filhos, um exemplo de fé, tem que deixar um tesouro. Então o que eles fazem? Ele pega você e usa vocês da igreja para fazer aquilo que ele deveria dar o exemplo. Ele deveria fazer. Assim se diferencia a árvore boa e a árvore ruim. Mas muitos cristãos não conseguem identificar isso. Nós estamos numa época em que a mensagem do amor, ela já não está mais sendo aceita. A pessoa está lá na igreja, está vendo que ali não há atitude de amor. O que você está fazendo aí se você não tem coragem de repreender?
O que você está fazendo aí se você não tem coragem de dizer você errou? Tem cristãos que ficam com o pé atrás. Não, não posso julgar. Claro que você pode julgar as atitudes. Claro que pode. Porque quem ama repreende. Você sabe que é verdade. Aquele que sabe o que é verdade e não auxilia nisso, está pecando também. Está sendo omisso. Né? Então, quando nós vemos a Bíblia, ela é totalmente diferente do ensinamento de hoje em dia. O ensinamento de Paulo aqui, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui ele está falando do cuidado da nossa vida com Deus, né? Mas também pode ser o nosso cuidado com o próximo, porque amar ao próximo também é servir a Deus. Não pode ser vagaroso nisso. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele está dizendo que no momento da tribulação você tem que perseverar na oração. A única coisa capaz de vencer a tribulação é a oração. Porque tem certas tribulações que ela tem um tempo para acabar, né? E Deus tem o poder de reduzir esse tempo, de minimizar o sofrimento nesse tempo, né? Então, sede perseverar. Tanto que tem uma parte da Bíblia que Jesus diz assim, para a gente orar de forma fervorosa, com oração, orar com fervor mesmo, e diz, será que Deus não vai atentar para essas orações? Para essas orações? Eu vos digo que com pressa ele fará justiça, Jesus disse. Então, tem certas situações que Deus permite que aconteça para que a gente saiba que em todas as adversidades a oração funciona. Ela é eficaz em todas as adversidades. Quando Deus envia um anjo a Daniel para conscientizar ele a respeito da oração que ele tinha feito, foi a resposta que Daniel precisava. Ele recebe a resposta do anjo. Aconteceu isso, que barrou a oração. Mas a oração foi ouvida. E a resposta veio. Aqui também tem o texto, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui, comunicar com os santos nas suas necessidades. Pessoas da igreja, uma época de guerra, vocês têm que se ajudar. O que você mais vai ver é líderes pegando suas bagagens e entrando no avião e sumindo pelo mundo. Porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Só o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Existem alguns bons pastores, mas existem muitos lobos, muitos mercenários. Eles nunca fizeram nada pela vida de vocês. Né? Lembre-se que Jesus falou dos fariseus que eles gostam de orar nas praças para serem vistos pelos homens. Esses receberam já o seu galardão. Que galardão é esse? O galardão da ignorância espiritual. É a coisa mais terrível para um homem de Deus. Ele nunca vai alcançar a maturidade espiritual. Ele nunca vai ter nada de Deus. Tudo dele vai ser falso, sempre falso. Por quê? Porque se agarraram à mentira. O coração deles é corrupto. Então eles não podem receber de Deus, porque o verdadeiro conhecimento é reservado para os retos. Está lá em Provérbios 2. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Então eles nunca vão receber nada além do galardão deles, de tolos, estúpidos na fé. Paulo chama-os de infatuados. Estão cheios de si, mas nada sabem. Eles só acham que sabem. Aí você vê lá, doutor de espiritualidade. Sempre quando um homem tenta colocar um título sobre a sua vida, sabe? Para poder chamar a atenção, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque ele vai ter que ter essa responsabilidade do título dele. E o pior é ele mentir para ele mesmo sobre essa responsabilidade. É melhor você ser chamado de irmão. Quando Pedro curou o homem através do nome de Jesus, quando acontecia milagres, quando acontecia
certas coisas. Homens tentavam se ajoelhar diante de Pedro, ele, não, levanta que eu também sou homem. Quando tentavam se ajoelhar diante dos anjos, não faça isso, porque eu sou conservo seu. Sempre houve uma humildade, sempre até entre os anjos e os servos de Deus. Nós somos homens, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então essa colocação do homem como superior e não se coloca como um irmão na igreja, por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, eu estou no púlpito, mas não tem nada de diferente de mim, de você. Não há nada diferente. De repente, aquela pessoa que está ali sentada, ela tem mais, ela é mais santa na vida do que eu. De repente, ela ora mais a Deus, a oração dela é mais ouvida, ela tem mais experiência com Deus do que eu. Não há diferença. A única diferença é que alguns receberam o dom de ministrar a palavra de Deus. Outros receberam outros dons. Né? Só que todos nós temos que comunicar os dons, todos nós temos que entender o que é um dom de Deus e que precisa ser respeitado. Muitas vezes, esse dom de comunicar, né? Comunicar as necessidades dos irmãos, ele não é respeitado na igreja. Parece que as pessoas não têm esse interesse. Né? E é engraçado que dão esse dom para pessoas que não merecem esse respeito. Você vê gente aí palestrando na igreja, falando um monte de mentira para ganhar dinheiro da igreja. Você vê a igreja recebendo e dando dinheiro para pessoas palestrarem coisas que nem é Bíblia, que nem vai trazer nada. Eu teria o maior prazer de financiar a passagem de algum missionário que fosse um homem de Deus mesmo, que realmente servisse de Deus. Hospedagem, tudo direitinho. Teria o maior prazer. Por quê? Porque você conhece o trabalho, você sabe que não há ganância ali, você sabe que o irmão não vem por dinheiro. Agora, quando você liga o cara falar é 10 mil, é 15 mil para pregar, já corta o efeito da espiritualidade. Você sabe que não pode ser de Deus. Mas por que o cara cobra isso? Porque ele agora está em evidência, agora ele é o máximo, agora ele é o cara. E a igreja fica um monte de gente pateticamente acreditando que aquilo ali é alguma coisa de Deus. Né? E quando ele vem, ele tem que trazer toda aquela bagagem, né, para poder convencer, porque ele já vai preparar o terreno para a próxima vinda. Ele gostou de ganhar os 10 mil. Então a igreja do século XXI ela é muito ridícula nessa parte. Né? De receber em sua igreja pessoas que nem sequer têm unção nenhuma. Nem sequer têm unção nenhuma. Às vezes fazem um escarcéu, né? Um alvoroço para trazer um cantor, se esforça, junta, vende CD daqui. Não faria esse esforço para ajudar um irmão na igreja, mas para trazer uma cantora dessas famosas aí para a igreja, para dar notoriedade, para tirar foto, né? Que pastor adora que vê os filhos tirando foto com artista famoso. Para mim isso é uma besteira. É uma bobeira. O crente está ficando igual a pessoa do mundo que quando vê um jogador de futebol só falta se ajoelhar e beijar os pés. Aí depois fica perturbando o cara pedindo camisa. Isso é ridículo. Eu não gosto disso. Sinceramente, eu não nasci para esse tipo de palhaçada. Né? Eu não nasci para esse tipo de palhaçada. Todo orgulho lá, tirando foto com o cara, porque o cara é o jogador do momento. Eu, sinceramente, não nasci para esse tipo de coisa. E eu acho que a igreja também deveria ter mais juízo nessa área, né? Traz a pessoa, porque vai ter uma série de fotos, porque vai botar lá no mural da igreja que houve um grande evento. Quantas almas foram salvas naquele dia? Quantas pessoas aceitaram Jesus de coração? Não só da boca para fora. Porque quando há conversão, não há forçação de barra. Quando há milagres, não há forçação de barra. Não precisa gritar, é Deus que faz tudo ali. Você percebe quando é Deus. A igreja enche de um sopro, uma espécie de um vento, uma brisa. Às vezes não acontece nenhuma brisa e acontecem mistérios dentro da igreja, renovações, transformação, às vezes acontece milagre. Tudo obra de Deus, não tem nada de hora marcada. Vem para a igreja e você vai ser curado. No Espírito Santo não marca a hora.
né? A não ser que Deus fale, ó, hoje eu vou te usar para fazer milagres. Aí você pode convidar. Você tem liberdade, ó, Deus me revelou. Se não acontecer, sou um mentiroso, pode me prender. Porque se Deus falou, vai acontecer, irmão. Só que ultimamente Deus não costuma estar falando assim, não. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o amor verdadeiro. Não é aquele aperto de mão falso, aquele abraço falso, não. Só que vocês têm que entender uma coisa, que amor verdadeiro também se indigna quando vê irmãos da igreja cometendo barbáries. Irmão da igreja que bate na esposa. Irmão da igreja que você se engana muito na igreja. Você se engana muito com as pessoas. Você tem pessoas que cara, essa pessoa é realmente transformada. E as pessoas, quando começam a falar da vida daquela pessoa, porque isso não é fofoca. Fofoca é pessoas que falam para denegrir a imagem. Mas a pessoa fala mesmo porque está acontecendo, porque quer te deixar parte da situação para você entender o que está acontecendo. Tem que falar. Né? Quando Paulo chega na igreja, ele diz, Emineu e Fileto estão corrompendo a fé. Eles estão dizendo que a ressurreição já aconteceu. Eles eram mestres da igreja, Emineu e Fileto. Eram alguém que representava, mas se perderam. Então não tem rodeio. Quem comunicou a Paulo se Paulo nem estava ali? Os líderes da igreja, pessoas de respeito, pessoas que Paulo poderia confiar. Então você se engana muito com as pessoas. A pessoa está do teu lado orando, mas você não sabe a maldade que há no coração dela. E você repreendê-la, e você ficar chateado com essa situação, não quer dizer que você não ama o irmão. Não quer dizer que você odeia ele, não. Pelo contrário, você odeia aquilo que ele está praticando. Porque ele está praticando contra também uma irmã ou um irmão que você também ama. Qual irmão, na vida normal, natural, sem ser vida espiritual, qual irmão que não fica indignado com outro irmão quando ele comete uma injustiça com um dos seus irmãos? Então isso faz parte do amor também. Ficar indignado, como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso significa, sabe o quê? Eu vou dizer para você, eu tenho pregado a minha vida toda contra o Bispo Macedo. Não porque ele é um cara grande aí na igreja, não, para poder ter visibilidade no YouTube, não. Contra todos esses pastores aí que pregam isso, eu tenho pregado a minha vida toda. Não sou perfeito, mas eu vejo que ali a mentira tem que pregar. Mas o dia que eles, se um dia eles se arrependerem e começarem do zero, uma vida espiritual verdadeira, serve essa palavra para mim. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A minha ira não é contra a pessoa em si, é contra o que ela está representando, como ela está manchando o Evangelho de Cristo. E essa tem que ser a ira de todo cristão. Indignação. Agora, essa ira, você tem que tomar cuidado com ela. Porque o que para você é zelo pode se transformar em perdição. Você pode passar a vida toda contendendo por essas coisas e perder sua vida espiritual. O que eu vejo de crente xingando palavrão em comentários, né? A linguagem tem que ser saudável. Eu também erro. Não vou dizer para você que eu nunca errei em pregações aí minha na internet, que eu também erro. Às vezes você deixa a emoção, no momento de emoção você erra, né? Mas não pode ser um hábito isso. Esses dias estava lá um vídeo na internet, as pessoas chamando o pessoal da Igreja Universal de idiota. O meu problema não é com as pessoas da Igreja Universal. As pessoas fazem a obra. É até bonito, elas se reúnem, oram, eu vejo isso. Pessoas que fazem a obra ficam lá em pé na igreja, ajudando, auxiliando. O meu problema é com a liderança, que usa tudo aquilo ali para pedir dinheiro, para obrigar as pessoas a darem dinheiro. Eu duvido você ir na Igreja Universal e não voltar para casa com pelo menos 50 envelopes. Eu duvido. É obrigação disso, é obrigação daquilo. É igual nas outras religiões, parece. Que você tem que matar um não sei o quê, tem que doar um boi, tem que doar dinheiro para comprar um frango, para fazer oferenda. É igual. Não tem diferença.
E as pessoas vão gastando dinheiro e ficam pobres e os outros ficam ricos. Que loucura! Isso não pode ser o evangelho. Deus não vai cobrar por bênção. A bênção de Deus enriquece e ela não traz desgosto, ela não acrescenta dores. Não há sofrimento na bênção de Deus. Não há esforço. Ah, mas a mulher do fluxo teve que se esforçar. Gente, entenda uma coisa, não existia Bíblia naquela época. As pessoas estavam aprendendo ainda sobre o nome de Jesus. A mulher encurvada, 18 anos, por conta de um espírito de enfermidade, ela buscou em todos os médicos a cura, mas não conseguiu, porque ela não entendia que o problema é espiritual e não havia ninguém para curá-la. Quando Jesus veio, ele começa a mostrar o poder do seu nome. Então, o evangelho que se passa ali na parte do Novo Testamento com Jesus é um evangelho de ensinamento, de mistérios do mundo espiritual. Jesus está revelando o motivo pelo qual o nome dele está triunfando. Para que o nome dele serve? Por que o nome dele veio? Aquele esforço que as pessoas faziam era uma maneira que elas acreditavam. Eu vou tocar, se eu tocar, eu vou ser curada. Deus, ele foi na dimensão do entendimento daquela mulher, porque aquilo era fé. Só que Jesus teve que endireitar. A tua fé te salvou. Não foi o toque, não. Foi quando você botou o propósito que você ia vir e ia receber a cura. Entenda isso. É o propósito, é a fé. E Jesus mais à frente diz, a fé sem obra é morta. Hoje em dia, pelo Evangelho, nós estamos aprendendo o que é obras da fé. O que é obrar a fé, o que é viver a fé. Santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então fé sem obras é inoperante. O cara está lá no forró, lá, na vida errada, e ele quer ter fé para enfrentar o diabo, sendo que ele está vivendo no território do diabo. Ele está na mão do palhaço, ele não tem como se defender. Jesus disse que nessa geração o demônio vem, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Se você achar um pastor conhecedor de teologia que disser que esse texto não é isso que eu estou pregando, você pode mandar prender esse cara aqui, ele é louco, porque Jesus está revelando coisas espirituais. Casa vazia, sem proteção espiritual, sem o Espírito Santo. Se está sem o Espírito Santo, está vazia. Se está sem a presença de Deus, está vazia. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, vazio. O que é nascido do Espírito, cheio. Ocupado. Tem uma ocupação na mente. Mudou-se a mente, mudou-se o coração. Estamos vivendo uma época do mimimi. Ah, eu deixei a igreja. É assim mesmo que fala. Eu deixei a igreja porque ninguém foi me visitar. Eu deixei a igreja porque ninguém lembrou de mim no meu aniversário. Eu deixei a igreja porque eu não gostava disso. Eu não gostava daquilo. E nunca mais entrou numa igreja. Jesus não chama soldados de verão, não. Aqueles que ele transformou, ele sabe que transformou. Esses daí, se você sair da igreja hoje porque ninguém lembrou do seu aniversário, que dirá quando mandarem você marcar a marca da besta aí na sua testa aí, para poder comprar e vender? Quando você vai ter que encarar a morte, ou a prisão, ou o sofrimento. Quando você não vai poder lutar contra esse governo. Se você se afasta de Jesus hoje, se você disser que é difícil servir Jesus aqui no Brasil, você é um palhaço. Você é o bozo, porque não é brincadeira. Você tem comida, você tem casa, está com frio, tem coberta, está com calor, tem ar-condicionado, para esquentar a comida tem micro-ondas, tem fogão, água gelada na geladeira. É difícil servir a Deus nessa época. Vai tomar um banho e tem chuveiro elétrico. Você tem tudo que um rei não tinha antigamente. É difícil servir a Deus. Quando Paulo diz assim, tendo o que comer e o que se vestir, estejais com isso contentes. Sabe por quê? Porque eles passaram fome. Eles passaram época de não ter vestimenta. Eles passaram sede. Então,
o que é necessário para você viver tem comida? Está contente. Tem com que se cobrir? Está contente. Tem que se alegrar. Em outros países, Deus também não é Deus lá e lá o povo não passa fome. Por culpa de Deus, não. Por culpa dos principados e potestades que ainda existem lá, porque o evangelho não chega ali. O poder da oração não chega lá. E nem por isso tu vê as pessoas se vitimizando, não. Você vê sorrisos também. Um lugar que era para ser só sofrimento, você vê gente sorrindo. Expectativas além do que a gente imagina, né? Então, nós estamos numa época em que devemos estar gratos a Deus. Você tem o teu bichinho de estimação, quando você chega na tua casa, te recepciona. Você tem seus filhos, apesar de que muita gente nem dá atenção para isso, só vai lembrar do bichinho quando ele já está morto, só vai lembrar dos filhos quando eles já estão grandes, só vai lembrar da esposa quando ela já está morrendo de depressão, só vai lembrar de que você precisava levar os filhos para passear quando eles já estão tristes, já estão deprimidos, só vai lembrar da família quando ela já está destruída. Por quê? Só pensei em mim, o egoísmo. O egoísmo. Tem gente que é egoísta consigo mesmo. Ele trabalha a vida toda, a família dele curte tudo, menos ele. Ele só trabalha. E vive endividado. Você, às vezes, é o causador do seu próprio sofrimento. Você não pode viver assim. Você tem que viver livre do cartão de crédito. Livre das finanças. Você pode não ter nada, mas você também não tem dívida. Porque se você não tiver nada e tiver dívida, tu tem menos do que nada. E você está dentro do sistema achando que está fora do sistema. Você está escravo do sistema e está achando que não, eu sou livre. Não, você não é livre. Você é vítima dos bancos, das empresas de cartão de crédito, dos seus desejos, do seu coração, do endividamento. Chega final de semana, você não pode sair, porque você não pagou o cartão de crédito. Se você sair, você vai estourar mais ainda. Aí o cara vai lá e sai. E quando sai, estoura mais ainda. E vive sofrendo. E a vida é uma bagunça. E aquela confusão toda que tem no seu lar só tem uma explicação: endividamento. Ainda mais quando você pega dinheiro de gente perigosa. E depois você fica desesperado com o que pode acontecer. Olha, eu já vi pessoas que pegou dinheiro com gente perigosa, foi ameaçado, correu para a igreja, o pastor ajudou e na outra semana pegou de novo. Estou aqui para mandar na sua vida, não. Cada um sabe da sua vida. Cada um sabe o que faz da sua vida. Você quer só uma orientação. Seja livre. Seja livre. Não adianta você orar a Deus se você é o autor da sua própria escravidão. Se é você que se algema e se entrega na mão do diabo. Não adianta a oração. Então a Bíblia, muitas vezes Deus me usa assim para falar isso para a sua vida. Né? E essa pregação vai ficar na internet. A internet é uma ferramenta muito útil, porque eu vou morrer e as palavras de Deus vão ficar vivas. Eu vou morrer e as palavras dele vão estar aí, orientando. A inspiração vem dele. A honra e a glória é dele. Que ele cresça e eu diminua. Tem gente que quer crescer e de Jesus fica diminuído, né? Não, tem que ser o inverso. É ele que tem que crescer. Ele que tem que crescer. É muito bom você pregar e ser ouvido. Isso é uma maravilha. Mas sabe que eu não me importo de não ser ouvido também. Porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai a toda criatura a tempo e fora de tempo. Não existe ordem para parar. Então não me importa. O que me importa é que eu estou fazendo aquilo que Jesus falou que tinha que fazer. Pregue a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Que grande oportunidade a gente tem na internet hoje, né? Que grande oportunidade.
Tem gente que está vendo uma oportunidade de fazer a sua igreja, de crescer, de ser um grande líder espiritual, que é orar por todo mundo, né? Tudo fantasia, tudo falso. Ele só tem desejo de orar para as pessoas porque ele tem vários seguidores. Porque se ele tivesse um ou dois, ele não teria desejo algum de orar. Né? Eu sei que tem coisas que te estimulam e você ir à frente. Eu sei que tem coisas assim. Mas a gente tem que ser mais maduro. Eu não vou pregar numa igreja eu não vou pregar numa igreja somente porque ela tem 100 membros. Eu vou pregar em qualquer uma, desde que ela tenha, mesmo que ela tenha um ou dois ou três. Eu já preguei numa igreja vazia, só na intenção de pregar para os outros lá da rua. Por quê? Porque ninguém veio, o culto choveu, ninguém veio e eu vou pregar assim mesmo. Não me importa. Mesmo que você termine o culto mais cedo, você foi para pregar. Quem não recebeu a bênção foi porque não estava lá. Às vezes a pessoa passa lá na rua e ouve. Né? Às vezes você faz essa loucura, não é sempre. Né? Então nós estamos numa época em que as igrejas deveriam estar cheias. Quantas pessoas necessitam de Jesus, mas preferem viver no pecado, preferem viver no erro, no carnaval, quando você... Olha, se o Espírito Santo se materializasse aqui, ele não estaria sorrindo, não. Ele estaria chorando. As pessoas ficam tudo vidradas. A mulher está rebolando lá, estão tudo vidrado, comemorando, felizes com aquilo. Né? Porque é a depravação, é o pecado, aquilo influencia outras pessoas. Então estão alegres por quê? Porque os desejos que eles querem estão se materializando em todo canto. Aquilo ali é uma influência diabólica. Então eles ficam alegres, por quê? Porque a menina está aqui, ela olha aquela lá e ela começa a fazer o mesmo, desde pequenininha. E os mais mal intencionados já estão de olho já nessa libertinagem, porque libertinagem, um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Começa hoje a sociedade recriminando alguns crimes, mas conforme vai virando uma Sodoma e Gomorra, os próprios governantes vão alterando isso para o bem de si mesmo, né? Bem carnal, e o bem da humanidade que está na carnalidade. Aí você começa a viver como Ló, um homem com a alma justa, que se oprimia todo dia pelas coisas injustas que via. Ló devia ter visto estupros, Ló devia ter visto incestos, Ló devia ter visto coisas que nem um animal deveria ter visto. Né? Isso aqui que é Bíblia, isso que é Bíblia bem pregada, é assim que se prega. É mostrando a comparação entre o que aconteceu ali com a realidade de hoje, com o que pode também vir a acontecer. Isso é Bíblia. Encara. E não tem que ter medo de ser xingado não, porque Jesus falou que se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus criados. Pode chamar do que quiser. A palavra não vai parar. Se eu me calo, se os pregadores se calam, as pedras começam a clamar. E você está aí na vida de pecado, muitas vezes não sabe porque sua vida é um passo para frente e 10 para trás. Deus não pode te abençoar vivendo em pecado. Deus não pode nem dar uma esposa para você, porque você nem vai saber cuidar dela. Você vai querer fazer todas as suas loucuras com essa esposa. Ele não pode te dar uma pessoa de respeito. A esposa certa vem do Senhor, ele não pode te dar, porque você não vai saber respeitar. Então vem para o lado espiritual, para onde está Jesus, que você vai ver que as coisas mudam. Quando Deus fez o homem, ele se preocupou que Adão precisava de uma esposa. Acha que ele não vai se preocupar com você, se a esposa certa vem do Senhor? Você acha que ele não vai se preocupar com você, esposa, mulher, que o esposo certo vem da parte dele? Você acha que ele não vai ter essa preocupação? Só que muitas mulheres desesperadas, às vezes eu já ouvi tantas coisas. Eu já vi pastor que roubou a mulher do outro, já vi mulher que roubou o esposo da outra. Né? Eu já vi isso. E eu ficava de boca aberta. Pessoas falam, eu sou da igreja, mas você é casado com um jogador de futebol? Mas ele é evangélico? Não. Eu tenho esperança que ele vai se converter. Isso não é fé. Não está casando porque
não está casando respeitando o evangelho. Pode gostar da pessoa, mas tem que respeitar o evangelho. Aí o cara vem, usa, não quero. Você é só mais uma. A mulher de Deus, ela tem orgulho de servir a Deus. O homem de Deus, ele tem orgulho. Para estar comigo, tem que ser uma pessoa realmente de Deus. Ele não se antecipa, ele não pega atalho, ele espera aquela que ele vai ficar a vida toda amando e respeitando, sendo amado e sendo respeitado.